apresentando a imagem dela. Val, você me escuta? Sim, Lucinha, dá para escutar. Só esperando sua imagem carregar. Certo, tá ok. Quem está chegando, boa noite. Sejam bem-vindos à página de tecnologia de alimentos. Hoje vamos ter um bate-papo bem legal, falando sobre frutos e hortaliças e falar de algumas questões de tecnologia e qualidade. Sejam bem-vindos. Val, sua imagem ainda não apareceu para mim. Você está me vendo, ok? Estou, Lucinha, tá tudo ok. Quer tentar novamente a chamada? Alguém está conseguindo visualizar a imagem da Val? Pode me dizer nos comentários, por gentileza. Vou tentar Eita, enviar novamente o convite. certo, tá ok. Vou remover aqui ela. Vou colocar novamente. Sejam bem-vindos, quem está entrando agora. Permaneça conosco. Tem muito assunto bacana hoje para a gente conversar. Eu enviei outra chamada aqui para a Val, esperando ela aceitar. Vamos ver se agora vai dar certo. Aê! Deu certo Ah, agora. boa noite. Agora eu estou te vendo. Seja Deu certo, bem-vinda. né? Deu certo Obrigada, agora. Lucinha. Seja bem-vinda, Val, à nossa página de tecnologia de alimentos. A Val hoje vai compartilhar um pouco sobre o assunto de frutas e hortaliças, tecnologia e qualidade. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Bom, gente, eu estou chamando ela de Val, Val, né? Porque mas o nome dela é Valdenice Uhum. Freitas. E eu vou começar essa live, vou me apresentar, porque não está aparecendo. Ah, Sim. a sua imagem, Val, está travada. A imagem tá travada? Sim. Tem algum procedimento, Lucinha? Você está utilizando Wi-Fi? Se você tiver Isso. acesso a dados móveis, por gentileza, liga, porque às vezes é o Wi-Fi Certo. que buga. Pronto, só um minuto. Tá. Bom, enquanto isso, gente, falando um pouco sobre a nossa ideia de lives. A nossa primeira live foi sobre qualidade da carne, com o professor Cláudio. A segunda foi com a doutora Viviane, sobre ordenha higiênica. E aí tivemos também a presença na terceira live com o professor Isaac Abraão. Ele falou um pouco sobre qualidade do mel. Após o professor Isaac, tivemos a Clarissa Maia, né, mestre Clarissa Maia, falando sobre a atuação do tecnólogo de alimentos, com o nosso último bate-papo, muito bacana. E hoje temos a Valdenice Freitas, que eu vou logo chamar ela de Val, né, que ela é conhecida assim carinhosamente de Val, e que vai compartilhar um pouco hoje sobre o assunto de frutos e hortaliças. Eu sou Lúcia Mara, né? Para quem não me conhece, esses dias tem chegado bastante seguidores aqui na nossa página. Eu sou administradora aqui da página, eu sou tecnóloga em alimentos, eu sou mestre em tecnologia de alimentos e atualmente estou cursando doutorado em ciência dos alimentos pela Universidade Federal
de Santa Catarina. E a minha convidada de hoje é a Val, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre quem é Val, né? A questão da carreira acadêmica dela. A Val, ela é tecnóloga em alimentos, né? Ela possui essa graduação pelo Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia, né? Aqui na UFCE, com o campus aqui em Limoeiro do Norte, no Ceará. Ela possui especialização em segurança alimentar pelo Instituto Federal de Educação e também pelo IF, né, que é o IFCE aqui em Limoeiro do Norte. Tem mestrado também pela mesma instituição, mestrado em tecnologia de alimentos, e atualmente ela está cursando doutorado no programa de ciência e tecnologia de alimentos da Universidade Federal da Paraíba. Ela possui experiência no desenvolvimento de pesquisa científica e projetos nas áreas de fisiologia e pós-colheita, armazenamento sobre a atmosfera modificado para frutos e hortaliças, com ênfase no desenvolvimento de coberturas comestíveis e controle de qualidade dos alimentos. E já teve atuação como docente na Faculdade de Tecnologia, Centec, aqui no Sertão Central do Ceará, nos cursos superiores, tanto de tecnologia de alimentos, como no curso superior de tecnologia do agronegócio. E também um técnico de panificação. Deixa eu ver o que mais. Ai, mulher, me ajuda aí. Quanta coisa tu faz. Quanta coisa bacana é o seu currículo. Então, Val, seja Obrigada, bem-vinda, Lucinha. tá? E Obrigada, Lucinha. como foi essa experiência já de ter atuado como professora, né, na área da na área da docência? Pronto. Então, boa noite, Lucinha. Boa noite, seguidores, né? Estou percebendo aqui alguns alunos, né? Fico muito feliz em saber da participação deles também. E, inicialmente, a princípio, eu gostaria de agradecer o convite que foi lançado para a gente discutir um pouco aqui sobre esse tema tão interessante, tão bom de discutir, que faz parte da tecnologia de alimentos. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, Lucinha, para parabenizar a iniciativa que você tem em realizar esses eventos que acaba proporcionando essas informações aos profissionais na área de alimentos, né? Não só os profissionais, como também a sociedade de um modo em geral. Quem busca, quem tem a curiosidade de conhecer um pouco sobre a tecnologia de alimentos, que é um verdadeiro universo, mas então, você está de parabéns pela iniciativa. E é isso. Eu espero que seja um bate-papo bem agradável, né? E estamos aqui. Com certeza vai ser. Val, nessa situação como docente, quais foram as disciplinas que você ministrou? Teve alguma relacionada com frutos e hortaliças? Pronto, Lucia. Então, praticamente a minha primeira experiência como docente foi na FATEC Sertão Central, né? Instituição que eu tenho um enorme carinho por todos, pela instituição, pelos profissionais. Lá eu aprendi muito, graças a Deus. E lá eu ministrei a disciplina de pós-colheita, de frutos e hortaliças, como também outras disciplinas, como microbiologia dos alimentos, microbiologia geral, tecnologia de produtos apícolas, e também teve disciplinas no curso técnico de panificação, como também no curso superior, curso tecnológico de agronegócio. Essas disciplinas que eu citei anteriormente foi no curso de tecnologia de alimentos. E, além da FATEC, você citou também a experiência no IFCE, mas lá eu trabalhei mais disciplinas voltadas para a área de tecnologia de um modo em geral, tecnologia de alimentos. Não específico para pós-colheita. Então, minha experiência na pós-colheita, além do período de bolsa de iniciação científica, como também período de mestrado, além dessa experiência, eu também tive a oportunidade de trabalhar na FATEC Sertão Central ministrando essa disciplina. A FATEC Sertão Central também eu tenho um amor muito grande, porque foi a minha instituição, né, onde eu obtive a minha graduação de tecnologia de alimentos. Já tive também a oportunidade de estar lá ministrando algumas disciplinas, que inclusive uma foi pós-colheita, e é uma disciplina muito gostosa, né, de se ministrar, né.
enfim. entendi. Então, E eu fico, tanto que pois não, não, pode era, falar. eu apenas ia complementar, Lucinha, porque quando eu recebi seu convite, o tema é muito agradável da gente conversar, né? Então, espero contribuir um pouco com vocês, né? Aí através dessa troca, né? Desse bate-papo. E além desse bate-papo aqui ao vivo, eu também já estou disponível caso alguém queira entrar em contato para a gente discutir um pouco sobre o assunto. Uhum, maravilha. Então, eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando sobre a importância de compreender os aspectos da pós-colheita de frutos e hortaliças. Então, desta forma, eu gostaria que você destacasse o principal objetivo da tecnologia de pós-colheita de frutos e hortaliças. Para quem não sabe, quem é estudante que está entrando agora, tem uma disciplina no curso de tecnologia de alimentos que é disciplina de pós-colheita de frutos e hortaliças. Então, né, é uma disciplina que temos oportunidade de ver, nossa, toda a questão da fisiologia dos frutos, questão de como é que deve ser realizada a colheita, o armazenamento, todo o processamento até chegar ao consumidor. Então, você poderia destacar o principal objetivo da tecnologia de pós-colheita de frutos e hortaliças para a gente? Pronto, Lucinha. Uma excelente pergunta para início de bate-papo, né? Ótimo, excelente. Antes de iniciar com esses objetivos da tecnologia pós-colheita, eu gostaria de abordar algo de grande importância. Os frutos e hortaliças in natura, de um modo em geral, eles apresentam, né, características específicas, vamos dizer assim, que tornam-se necessário a aplicação dessas tecnologias, né? Então, não é por acaso, não é simplesmente falar que eu vou aplicar essa tecnologia sem ter uma justificativa principal. Então, nós sabemos que atualmente a busca, a demanda por frutos e hortaliças tem aumentado constantemente, embora o Brasil, de um modo em geral, ainda não tenha atingido esse percentual realmente como deveria ter do consumo de Uhum. frutos e hortaliças. Mas esses produtos, eles apresentam como característica básica sua elevada perecibilidade. Ou seja, Val, o que você está querendo informar com isso? Eles Uhum. apresentam uma facilidade de deterioração, né? Por isso que na maioria das vezes a sua vida útil ou o seu tempo de conservação, se não for aplicado nenhum tipo de tecnologia, vai ser considerado baixo, reduzido. Então a Uhum. tecnologia pós-colheita, ela veio aí para tentar favorecer, vamos dizer assim, a qualidade e a vida útil desses produtos. Então, de um modo em geral, a tecnologia pós-colheita ela tem como objetivo principal manter a qualidade de frutos e hortaliças, como também prolongar a sua vida útil, ou seja, aumentar o prazo, vamos dizer assim, em que esses produtos eles vão estar expostos para que possamos comprar, né, para que eles possam ter uma comercialização, vamos dizer assim, por um maior período. E, Uhum. além disso, chegar à mesa do consumidor com qualidade, né, Lucinha? Porque não adianta você Sim. investir em todas as tecnologias pós-colheita e não analisar a qualidade do produto final. Nós que trabalhamos com essa área de alimentos, nós sabemos que não é somente para frutas e hortaliças, né? Vai para Sim. todos os grupos de alimentos e com os vegetais não seriam diferentes. Então, Uhum. além, além dessas tecnologias, vale se ressaltar também que é de grande importância a manutenção de técnicas que estejam adequadas até mesmo antes da pós-colheita, que nós chamamos de pré-colheita, Uhum. passando pela etapa de colheita até chegar ao consumidor final. Ótimo. E assim, ela age muito na questão também de evitar o desperdício, né? É, existe percentuais altíssimos de desperdício, né, desse tipo de alimento, de frutos e hortaliças, muitas vezes por não ter o manuseio adequado, né? E aí, Isso. enfim, são desperdiçados, são estragados, né? Vamos falar assim, esse tipo de Infelizmente, alimento.
infelizmente, né, o índice, vamos dizer assim, de pessoas que passam fome ainda é muito alto, não é? Então a gente pensa até dessa maneira, né? O que nós podemos fazer? Quais as técnicas que nós podemos fazer também para evitar esse desperdício? Já que frutos e hortaliças, eles são considerados alimentos altamente perecíveis. E alimentos, vamos dizer assim, essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Porque através desses vegetais, nós encontramos fontes de vitaminas, de minerais, de compostos bioativos, né, que são essenciais para para o bom funcionamento do nosso organismo, vitaminas entre outros. Então, fica até, na maioria das vezes, alguns autores, eles até afirmam que frutos e hortaliças, eles têm um perfil nutricional bastante interessante. Por quê? Porque eles possuem poucas calorias e são fontes de nutrientes essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, de um modo em geral, voltando lá na a pergunta que você fez, o principal objetivo da tecnologia pós-colheita seria justamente isso: manter a qualidade dos produtos, desses vegetais, por um maior período. Perfeito, Val. E é isso mesmo. O fruto, né, antes de ser fruto, ele possui um ciclo vital, né? Ou seja, lá na planta-mãe, ele começa o desenvolvimento e também, né, até mesmo após a colheita, ele é composto por algumas etapas. Então, desta forma, você poderia explanar um pouco sobre cada etapa desse ciclo vital dos frutos? Show, sim. Ótimo. Comentar um pouco aqui sobre frutos e hortaliças e não abordar o ciclo vital dos frutos não tem como, né? Uhum. Então, quem teve a oportunidade aí de participar dessa disciplina comigo, na parte de pós-colheita, com certeza vai lembrar porque eu insisti bastante no ciclo vital dos frutos, que é considerado de grande importância. Pois bem, Uhum. o ciclo vital dos frutos ele é composto por 4 etapas principais. Vou resumir aqui para vocês. É composto por 3 etapas principais. Existe a etapa de desenvolvimento, amadurecimento, como também a etapa de senescência. Como assim? Uhum. A etapa de desenvolvimento, ela é composta basicamente por 2 etapas principais, por 2 momentos principais. É justamente o que eu chamo de pré-colheita e de pré-colheita não, desculpa, de pré-maturação e de maturação, certo? Uhum. Então, definindo um pouquinho sobre cada uma dessas etapas, eu tenho que, na pré-maturação, os frutos, eles apenas atingem um tamanho específico, mas eles não apresentam as propriedades que são essenciais para o consumo. É o tipo da coisa. Você vai pegar o mamão, você percebe que ele está com um tamanho bastante agradável, mas não dá para consumir porque ele está muito verde, né? A gente costuma utilizar esse termo. Então, ele pode ser aceitável de acordo com o seu volume, mas de acordo com as características sensoriais para consumo, ainda não está aceito sob o ponto de vista do consumidor. Seguida para a maturação, vem a etapa de maturação. Pois bem, Uhum. essa etapa costumamos até de chamar uma etapa bastante interessante, porque nesse momento o fruto ele atinge um crescimento, vamos dizer, específico, e atinge também as qualidades comestíveis, certo? Então, é como nessa etapa, o fruto, para atingir todas essas características, ele ainda pode estar ligado à planta-mãe, como também existem alguns frutos que, mesmo após a colheita, eles conseguem continuar o seu metabolismo, né? Conseguem, vamos dizer assim, desenvolver de forma específica todas as etapas do ciclo de vida. Uhum. Então, ainda nessa etapa de maturação, eu posso citar até algumas mudanças principais que são observadas nos frutos durante essa etapa, como, por exemplo, mudanças na cor,
mudanças na textura, já que ele está apto para consumo. Então, o aspecto da polpa já vai ser totalmente diferente da etapa de pré-maturação. Ocorre também o que nós chamamos de produção de etileno, que o etileno é considerado um fito-hormônio do amadurecimento de frutos e hortaliças também. Como também Uhum. pode ocorrer o desenvolvimento de sementes, o desenvolvimento de diversas mudanças que já tornam visíveis, vamos dizer assim, sob o ponto de vista do consumidor, certo? Uhum. Mas, Lucinha, vale se destacar um ponto assim que eu considero de grande importância sempre, é que essa etapa de maturação, ela não é considerada um estado fisiológico fixo, certo? Então, eu chegar aqui e informar, pessoal, todos os frutos, de um modo em geral, apresentam todas as características. Não. Pode Uhum. variar de acordo com o fruto que você está trabalhando, de acordo com o fruto que você está querendo desenvolver sua pesquisa. Então, por isso, torna-se de grande importância você também ter o conhecimento do metabolismo do vegetal que você vai trabalhar. Eu Uhum. destaco isso porque alguns autores, eles citam como exemplo a questão da maçã, que à medida em que ela vai amadurecendo, o conteúdo de ácido málico tende a reduzir. Enquanto na Uhum. banana ocorre o inverso. À medida em que a Inverso. banana ela vai amadurecendo, tende a aumentar, tende a concentrar essa quantidade de ácido málico, certo? Então aí foi só um exemplo básico, como também Uhum. nós temos o exemplo da acerola, né, com relação ao conteúdo de vitamina C, quando verde, ela apresenta um maior teor de vitamina C do que no seu, quando ela já está no completo amadurecimento, né? Só exemplos básicos. E Uhum. seguindo essa etapa de. Tá dando para sair o som direitinho aí, sim? Sim, estou te escutando bem. Pronto. Certo. E seguindo essa etapa de maturação, nós temos a etapa de. O ciclo vital dos frutos, ele apresenta a etapa de amadurecimento, né? Que nessa etapa, o fruto ele já apresentou aí características essenciais, ele apresenta um desenvolvimento comestível, né? Como se fosse complementar a etapa anterior. E nessa etapa, as principais mudanças que vão ocorrer são justamente as mudanças químicas, né? Diversas reações químicas elas Uhum. ocorrem, como, por exemplo, a modificação da cor, da polpa também, da casca, né? Então, os pigmentos nos cloroplastos, desculpa, os pigmentos de clorofila, que ficam lá nos cloroplastos, eles acabam que, por ficar ausentes, vamos dizer assim, e passa a Uhum. prevalecer, dependendo do vegetal que você esteja avaliando, pigmento de carotenoides, antocianinas, entre outros. Então, ocorre essa modificação na etapa de amadurecimento. E, por último, vem uma etapa conhecida como senescência. Uhum. Pois bem, essa é a última etapa do ciclo vital dos frutos, né? Ela geralmente os processos químicos, bioquímicos que ocorriam em frutos, que tendiam para um amadurecimento, agora eles tendem para um processo de morte dos tecidos, vamos dizer assim, dos tecidos vegetais. Uhum. Então, essa etapa, alguns autores, né, chegam a definir como uma etapa de envelhecimento ou propriamente dito uma etapa de morte dos tecidos vegetais. E Uhum. as principais características que nós podemos observar é justamente um aspecto envelhecido do fruto. O fruto ele passa a perder bastante umidade, ele passa a perder as características originais dele. Além de que, vale se destacar também, que os frutos como eles apresentam, vamos dizer assim, característica própria dele, rico em nutrientes, né? No momento da senescência, os frutos eles tendem a ter uma invasão maior por parte de micro-organismos, né? Então, Uhum. visivelmente nós conseguimos identificar, por exemplo,
em um supermercado um fruto que já apresenta o seu estágio de senescência, ou seja, já apresenta aquele estágio que não está mais próprio para o consumo, Até mesmo porque ok? os consumidores nem iam adquirir aquele produto, né? Porque eu acostumava Não. até falar que dizia, senescência é a morte do fruto. Ninguém vai querer comprar uma banana com a casca totalmente escura, né? Tem aquela rejeição, porque um dos Isso, critérios é o aspecto visual na hora da compra. isso E mesmo. aí, E assim, algumas literaturas elas também ainda não definiram especificamente, usam também esse termo de morte dos tecidos ou o envelhecimento, vamos dizer assim, a etapa final dos frutos, porque todos os processos bioquímicos, químicos que vão ocorrer só tendem para o quê? Para a etapa final, vamos dizer assim. Aí é o momento em que os frutos eles não vão ser mais sair para comercialização, não vão ser mais consumidos, uhum. é a última etapa, vamos dizer assim. Ok, Val. E assim, o que pode acontecer com o fruto caso o mesmo seja colhido antes desta maturação completa? Antes, por exemplo, Certo. de completar uma maturação adequada, sei lá, tá lá na planta mãe e não se desenvolveu totalmente, fui lá e retirei o fruto. Eu posso ainda consumir Pronto, esse fruto ele vai conseguir atingir seu estágio de maturação? certo. Estou aqui entendendo que sua pergunta. É o seguinte, dependendo da classificação desses frutos, pode ocorrer diferentes modificações. Aí, quando eu me refiro à classificação, eu gostaria de lembrar aqui com vocês que os frutos eles podem ser classificados em dois grupos principais. O que nós chamamos de frutos climatéricos e frutos não climatéricos. Então, não atingir uma completa maturação, modificações, vamos dizer assim, nas características originais desses produtos vão ocorrer, porque eles tiveram um ciclo de vida, vamos dizer assim, interrompido. No Uhum, entanto, o grupo de frutos climatéricos, o que eu chamo de climatéricos, eles conseguem continuar todo o processo, todo o seu metabolismo, todo o seu ciclo de vida até a etapa final de senescência. Por quê? Os frutos climatéricos, eles apresentam como característica básica um aumento na taxa respiratória desses frutos, como também um aumento na produção do que eu chamo de etileno, do gás etileno, que vai influenciar de maneira direta no amadurecimento, vamos dizer assim, desses frutos. Com os frutos não climatéricos já ocorre o contrário. Então, eles não possuem essa respiração tão acentuada após a colheita, assim como os frutos climatéricos. E com relação à produção do etileno, com relação aos climatéricos, não existe praticamente. Claro que sabemos que a produção ela é baixa, considerada baixa, frente aos frutos climatéricos. Então, os frutos climatéricos, eles continuarão o seu desenvolvimento até atingir uma qualidade comestível esperada. Os frutos não climatéricos, para que eles possam, né, atingir essa qualidade desejável, é preciso que eles permaneçam na planta mãe, certo? Porque após esse período, eles continuam um metabolismo lento. E na maioria das vezes, a produção, vamos dizer assim, a taxa respiratória é tão baixa que não tem um pico de respiração, assim como nos frutos climatéricos. Eu vou citar um uhum, exemplo aqui para você, como, por exemplo, banana, um fruto climatérico, embora eu realize uma colheita com a banana de vez, eu consigo, né, deixar ela armazenada sob condições ideais e consigo consumir esse fruto 2 dias depois, vamos dizer assim, dependendo do uhum. metabolismo. No entanto, alguns frutos principais, como, por exemplo, o limão, ele é classificado como um fruto não climatérico. Então, a sua qualidade desejável
ela deve ser atingida quando está na planta mãe. Eu vou citar o exemplo que alguns atributos que são exigidos para o limão é o tamanho e o volume do suco. Então, para Uhum, chegar a esse ponto ideal, ele precisa estar fixo na planta mãe, porque após a colheita não chegará a essas modificações ideais, certo? uhum. Então, é isso, né? Dependendo do que você está querendo fazer a referência, poderá ocorrer diferentes modificações, tanto no aspecto físico desses frutos, como também no aspecto sensorial mesmo, né? Eles poderão ou não apresentar características agradáveis para o consumo. Uhum. Val, essa próxima pergunta já tem até um pouco a ver com o que você está falando agora. Mas em relação à prática, que Sim. quando a gente faz a compra de frutos e hortaliças, e uma das nossas práticas é retirar, né, da embalagem, e a gente diz assim, tira desta embalagem para o fruto poder respirar. Mas, Val, Isso o mesmo. fruto ele respira? Você pode explicar para a gente essa afirmativa que escutamos bastante? É isso mesmo, né, Lucinha? É até interessante, né? Isso aí, o fruto ele respira como assim? Mas é verdadeira essa afirmativa, os frutos eles realmente respiram. Então, como eu falei anteriormente, eles apresentam um ciclo vital, então eles também apresentam um processo respiratório. No entanto, os frutos após a colheita, eles têm o que eu chamo de vida independente, certo? Eles Uhum, passam a utilizar suas próprias reservas que foram adquiridas quando eles estavam fixos à planta-mãe. Isso é adquirido uhum, durante o processo de desenvolvimento, durante o processo de maturação. No entanto, essa respiração dos frutos, ela pode ser influenciada por diversos fatores. Dentre eles, eu posso destacar os fatores ambientais, né, as condições ambientais, temperatura, umidade relativa, como também alguns fatores principais, características dos frutos, como é o caso da composição química, algumas alterações químicas que esse fruto passou poderão vir a influenciar na respiração. Então, assim, o uhum, processo de respiração dos frutos envolve, vamos dizer assim, uma série de etapas químicas, bioquímicas, em que esses frutos passam. A respiração, ela não é considerada, vamos dizer, desejável com relação à uhum, qualidade dos frutos. Porque uma elevada taxa de respiração vai proporcionar um amadurecimento dos frutos de forma bem mais acelerada. uhum, Além disso, eu destaco, gostaria de destacar aqui também, que é por isso que as pesquisas voltadas para essa área, elas buscam cada vez mais o desenvolvimento de técnicas visando sempre controlar essa taxa respiratória nos frutos, né? Então, a uhum, partir desse processo de respiração dos frutos, eles vêm a ser classificados naqueles dois grupos principais que eu citei lá para você, os climatéricos e os não uhum, climatéricos. Lembrando sempre que os frutos climatéricos, eles apresentam uma quantidade, vamos dizer assim, mínima de taxa respiratória que eu costumo chamar de um pré-climatério, uma uhum, quantidade máxima da taxa respiratória, onde é justamente onde ocorre uma elevação quanto à produção de etileno, do etileno, né, ocorre de forma intensa, e ao final eu costumamos identificar como pós-climatério, que é justamente a etapa que já chega à senescência e o pico respiratório dos frutos tende a reduzir, tende a diminuir, né? Então, uhum, eu posso até citar aqui como exemplo para sim, vocês a questão de, por exemplo, de repente chegamos ao supermercado e nos deparamos com a seguinte situação: a parte lá de frutos e hortaliças, de repente
o sistema de refrigeração não está ligado. E aí? Uhum. Já podemos até imaginar, né, possíveis modificações que possam ocorrer nas características desses produtos, mas além disso, o processo respiratório dos frutos ele libera uma carga, vamos dizer assim, de calor bastante intensa, né? Além do calor, libera também a questão da água, a umidade do produto, né? Gás carbônico, entre outros principais. Mas a taxa de calor, ela é muito intensa e na maioria das vezes não é identificada, porque um processo de resfriamento, vamos dizer assim, ou refrigeração, acaba que conservando esses produtos por um maior período, né? Uma das principais técnicas. Então, com isso, a taxa respiratória dos frutos, ela vem ser uma grande preocupação quando eu faço referência principalmente à conservação desses produtos, como também à qualidade. Perfeito, Val. Olha aí, quem estiver fazendo a disciplina de pós-colheita, eu acho que é o momento ideal para estar com um bloquinho só tomando nota, né? Que está sendo muito bem explanado, Val. Pronto. Agora, falando um pouco sobre as tecnologias, né, para aumentar a vida útil da pós-colheita de frutos e hortaliças, né? Então, são técnicas que são muito importantes, que ajudam a prolongar essa vida útil dos frutos. Então, eu selecionei aqui algumas técnicas para que você possa estar comentando com a gente, né, sobre cada uma delas. A Certo. primeira é sobre controle por bloqueadores do etileno. Então, o que você poderia estar compartilhando com a gente sobre esta temática? Pronto, Lucinha. Bloqueadores de etileno. A princípio, né? O etileno, ele em algumas literaturas, ele é considerado o vilão do amadurecimento, né? Uhum, Algumas pessoas costumam até usar esse termo. Ele é um fito-hormônio que influencia diretamente no processo de amadurecimento dos frutos climatéricos. Além uhum, disso, o etileno ele se difunde nas células e nos tecidos dos frutos, podendo afetar também alguns frutos que estejam ao redor, certo? Então, vamos uhum, dizer, eu tenho um determinado fruto climatérico, a banana, está armazenada, coloquei numa sacola, fechei. E eu uhum, quis colocar também limão na mesma sacola. Então, ali, a produção de etileno que está sendo liberada pela banana, ela vai influenciar diretamente na qualidade do limão, certo? Embora o limão, como eu citei para você, seja um fruto não climatérico, mas ele uhum. poderá ter a sua etapa, vamos dizer, chegar à sua etapa de senescência de forma mais rápida, de forma mais intensa. E, de um modo assim, bem resumido, eu gostaria apenas de ressaltar aqui com vocês, que eu também considero de grande importância, que o etileno, né, ele é produzido a partir da conversão de um aminoácido denominado de metionina. Ele vai passar por diversos processos bioquímicos. Não vou especificar Bioquímicos. tanto, Lucinha, mas vou falar aqui de um modo em geral, certo? Sim. Então, a metionina, ela vai ocorrer a conversão da metionina a esse adenosil metionina. Esses processos em seguida, ele vai ser convertido a um composto que eu costumo chamar de aminociclopropano, né? Esses processos vão ocorrendo devido a algumas reações enzimáticas. E a partir desse composto vai dar origem ao que eu chamo de etileno. Então, o etileno, ele influenciará diretamente no processo de maturação dos frutos. Ele proporcionará modificações no sabor, no aroma, na textura desses produtos. Com isso, nós tentamos o quê? Controlar esse fito-hormônio do amadurecimento. Esse controle ele vem sendo realizado com o uso de diversas técnicas que vêm sendo desenvolvidas diariamente, pesquisas vêm sendo realizadas, a fim de controlar esse gás, vamos dizer assim, já que ele tem influência direta na qualidade dos vegetais. E como você citou aí, a técnica por bloqueadores do etileno, não foi isso? Isso.
existem diversos tipos de bloqueadores, né, quanto à ação do etileno. Existem alguns bloqueadores que eles poderão ser aplicados na etapa de pré-colheita, o que eu chamo de pré-colheita, como também existem os bloqueadores pós-colheita. Então, assim, de um modo em geral, vou citar aqui para vocês o tão conhecido bloqueador 1-MCP, né? Uhum. Ele recebe esse termo, essa sigla, né, bastante resumida, mas tem como nome um metilciclopropeno. Ele é um composto considerado um produto inovador. Ele bloqueia diretamente a ação do etileno, porque ele passa a atuar no sítio receptor do etileno. Então, a Uhum. partir daí, o etileno ele não consegue, um MCP ele acaba bloqueando a ação, né, do etileno nos frutos. Então, esse 1-MCP, ele é considerado um composto bastante eficaz, mesmo sendo utilizado em baixas concentrações, né? Ele é muito eficiente e ele vem reduzindo severamente, vamos dizer assim, processos de amadurecimento, vem prolongando a vida útil Uhum. pós-colheita de frutos. Perfeito, Val. Agora eu vou falar sobre um assunto que é sobre uma técnica que você trabalhou durante a graduação, durante o mestrado, porque assim, né, eu gosto de conhecer os meus convidados e aí eu sempre dou uma olhadinha lá no currículo, né, e eu fico, vou fazer Uhum, alguma pergunta relacionada a certo. isso, que é sobre o revestimento de frutos, que no caso você trabalhou com cajá e mamão, né? Então, o que você Isso, destacaria sobre as coberturas comestíveis? pronto. Coberturas comestíveis são produtos que vêm sofrendo várias adaptações para melhoria a cada dia, certo? Elas são aplicadas na superfície dos frutos como sendo um tipo, vamos dizer assim, de atmosfera modificada, o que eu chamo de atmosfera Uhum, modificada. Ou seja, vai ocorrer uma modificação dos gases, né, da umidade, vamos dizer assim, que esteja em contato com aquele fruto que eu esteja trabalhando. E a atmosfera e o uso de coberturas comestíveis, elas apresentam uma série de vantagens. Elas apresentam várias vantagens quando estão além da facilidade, vamos dizer assim, de algumas no preparo, elas apresentam também uma grande vantagem com relação ao uso de embalagens que não são renováveis, né, vamos dizer, de certo modo, e que venham a influenciar algum tipo de prejuízo ao ambiente. Além de ser bem mais prática o uso de coberturas comestíveis, e eu posso destacar aqui para vocês que não é simplesmente elaborar uma cobertura comestível, né? uhum, Por trás disso aí existe todo um estudo para realmente saber se essa cobertura ela realmente vai ter efeito no fruto que você está avaliando. Ela deverá apresentar algumas características principais, como, por exemplo, facilidade de mistura. Por ser uma cobertura comestível, já posso citar aqui a princípio a uhum, característica dela não ser tóxica, por ser sim. comestível. Além disso, ela não deve apresentar sabor. A principal função dela será o quê? Manter a qualidade dos frutos. Então, apresentar algum tipo de sabor nessa cobertura já vai influenciar no sabor dos frutos também. Além Uhum, disso, uma outra característica que eu poderia ressaltar aqui contigo é justamente que ela deve ser transparente o máximo possível, a fim de não ocultar uma uhum, característica original do produto, né? No caso dos frutos. E, por último, poderia dizer também que ela, dependendo da cobertura comestível que for aplicada a um fruto, ela deverá apresentar facilidade de aderência na superfície do fruto. Aí é sempre o que eu venho dizendo para você. Assim, isso aí vai variar bastante de uhum. acordo com o produto que você está analisando.
Por exemplo, eu trabalhei com coberturas comestíveis, com cajá, e a facilidade com o cajá e também com mamão, variedade de mamão. Uhum. A facilidade que eu tive para a aplicação desse tipo de cobertura em frutos, né, em mamão, foi totalmente diferente do que eu tive para aplicar o cajá. Como também é totalmente diferente, vamos dizer, na aplicação que eu realizo em tomate. Tomate, vocês podem observar que apresenta uma cera natural na Sim. superfície, né? Um brilho, vamos dizer assim, natural. Então, dificilmente eu vou ter o mesmo resultado em frutos diferentes, né? Então, isso aí vai depender muito do fruto que eu estou avaliando. E Verdade. vale se ressaltar também que, como você citou aí a questão de algumas pesquisas que eu realizei, o desenvolvimento de Uhum. coberturas comestíveis, elas podem apresentar resultados eficientes quanto à conservação de frutos e elas proporcionam um brilho dependendo da cobertura que você vai elaborar e o produto que vai trabalhar. Ela apresenta um brilho intenso, o que acaba sendo atrativo sob o ponto de vista do consumidor. Então, além de preservar suas características originais, o brilho intenso também é um ponto de grande importância, porque, quer queira ou não, o consumidor ele torna-se atrativo pela aparência externa do produto que ele vai comprar, vamos dizer assim. Uhum. E essas coberturas comestíveis, elas podem ser elaboradas por diferentes materiais, né? Dentre eles, eu posso destacar o uso de polissacarídeos, o uso de algumas proteínas, de alguns lipídios, o uso de Uhum. ceras. Elas podem ser elaboradas isoladamente, como também elas podem ser esses materiais, esses materiais que eu citei podem ser utilizados separadamente para a elaboração da cobertura, como também eles podem Uhum. estar associados em elaborar uma cobertura só. Na Uhum. pesquisa que eu realizei, nós utilizamos como principal matéria-prima a fécula de mandioca somente. E mesmo sendo uma matéria bem simples, né, uma matéria fácil de conseguir, ela apresenta resultados bastante satisfatórios com relação à Ah, que conservação bom. dos frutos. Sim. A Nayane, que está aqui na nossa live, está dizendo polissacarídeos. Nayane, eu já tinha visto aqui nos comentários, já tinha lembrado, viu, dos seus polissacarídeos. Muito bem. Val, nosso tempo já está bem reduzido, mas eu gostaria que você falasse ainda rapidamente sobre o PVC e a refrigeração, que também são técnicas, né, utilizadas visando o Sim, aumento de vida útil dos frutos e hortaliças. Falasse assim, um pouquinho de cada certo. uma. Pronto, Lucinha. Os filmes plásticos, vou falar aqui de forma resumida, né? Os filmes Uhum, plásticos, eles são bastante utilizados diariamente, né? De maneira sim. bastante... Estão presentes na nossa rotina. E eles também apresentam bons resultados quanto à redução na taxa respiratória dos frutos, quanto, vamos dizer assim, reduzir possíveis alterações proporcionadas pelo amadurecimento dos frutos. E vale se destacar que ao utilizar os filmes plásticos, você também vai estar proporcionando um tipo de atmosfera modificada. Com isso, a utilização dos filmes plásticos torna-se mais eficiente quando você associa a um outro processo outra técnica de conservação, que é justamente as baixas temperaturas ou resfriamento, vamos dizer assim, dos Uhum, produtos. Dentre os filmes pode-se destacar o PVC, né, o cloreto de polivinilo, como também o polietileno de baixa densidade, o polietileno de alta densidade, são bastante utilizados devido a um custo relativamente baixo, devido à sua praticidade, devido à sua eficiência, como também os resultados são considerados, dependendo do que você vai estar avaliando, são considerados satisfatórios. ótimo, perfeito. Eu vou fazer agora uma pergunta que é de um seguidor, que ele pergunta o seguinte: sobre a qualidade de frutos e hortaliças,
quais seriam os principais critérios para obtenção de produtos de qualidade? Essa pergunta foi da Raquel, não sei se ela está presente aqui na live. Então, Val, quais são os critérios que devemos levar em consideração ao adquirir um fruto, uma hortaliça para nossas residências? Pronto. Ela direcionou a pergunta para hortaliças, não foi isso? Podemos falar de frutos, hortaliças, de um modo geral, um pouquinho de cada Pronto, um, né? certo. Aproveitar Então, o gancho que já estamos falando de frutos também. pronto. É, essas técnicas que eu citei anteriormente, acho que eu acabei falando mais a partir de frutos, mas algumas também podem ser aplicadas para hortaliças. Hortaliças também Uhum, produtos altamente flexíveis, né? Vocês inicialmente, ela apresenta essas características. E dependendo do tipo de hortaliça, você tem um método de conservação mais apropriado para se aplicar, tá certo? Porque nem sempre, como eu venho comentando aqui, elas vão ter vão reagir da mesma forma também. Mas, uhum, além dessas técnicas de atmosfera modificada, baixas temperaturas, pode-se destacar também o que a literatura sempre aborda, e no curso de tecnologia de alimentos nós também discutimos bastante, que é justamente o uso do branqueamento, né? O uhum, branqueamento é considerada uma técnica que faz uso de temperaturas mais elevadas por determinado período, determinado tempo, variando de acordo com a hortaliça que vai ser submetida a esse processamento, e uhum, posteriormente ele passará por um processo de resfriamento ou congelamento. Então, essa técnica de branqueamento, ela visa inativar algumas enzimas que podem interferir diretamente, vamos dizer assim, no estado de conservação dessas hortaliças, como também vai proporcionar é, uma maior maciez, vamos dizer assim, além de ajudar com relação à invasão de micro-organismos. Por isso que, associado à técnica de branqueamento, um branqueamento que você vai realizar nessa hortaliça, é importante ressaltar também o resfriamento, né? Pode ser por imersão em gelo, ou a etapa de congelamento, depende muito, a fim de evitar o uhum. desenvolvimento de micro-organismos do que eu costumo chamar de termófilos, justamente aqueles micro-organismos que conseguem se desenvolver a temperaturas relativamente altas. Uhum, perfeito. E também a gente pode até destacar aqueles aspectos visuais, né? Quando vamos adquirir determinado tipo de fruto, né? Que geralmente os consumidores eles estão mais ligados a estes, né? Que é a questão do tamanho, da aparência, se tiver algum defeito, alguma injúria que a gente chama, né? A injúria é aqueles defeitos, é um dano que está ali no tecido do fruto, né? São critérios também que devemos levar em consideração. É até Deixa eu só dar. importante, Sim, pode falar. é até importante destacar também, Lucinha, que não é simplesmente fazer uso, desculpa, da refrigeração e não conhecer alguns efeitos principais além da conservação, porque os Uhum, vegetais, de um modo em geral, eles poderão apresentar modificações quando submetidos a temperaturas muito abaixo da sua temperatura, vamos dizer assim, mínima de segurança para conservação, né? Poderão desenvolver algumas características principais, como você falou aí, o que nós costumamos chamar de injúrias pelo frio, né? Como, por uhum, exemplo, a banana ela apresentou uma casca bastante escurecida, vamos dizer assim, quando estava na geladeira. Ela sofreu um tipo de injúria pelo frio. Os uhum, vegetais também é muito comum, né? Vamos dizer assim, hortaliças, costumamos nos deparar com esse tipo de situação. Se não sim. for algum aspecto proveniente lá da etapa de colheita, né, já vindo proveniente do campo, poderá ter ocorrido algum tipo de injúria ocasionada pelo frio. Aham, tá. Tô só olhando aqui algum comentário.
Alguma pergunta aqui? Bom, mas o nosso tempo já está quase se esgotando. Mas deixa eu Não, ler aqui uma da Francisca. Ela diz assim: uma fruta que esteja estragada em um local pode prejudicar todas as outras frutas que estão ali juntas? pode prejudicar. E principalmente, né, como eu citei, principalmente se ela estiver junto com esses diferentes grupos citados, né? Se forem frutos climatéricos, frutos não climatéricos, eles apresentam uma taxa de respiração diferenciada, os frutos climatéricos, e uma produção de etileno bastante elevada, e, consequentemente, modificações com relação ao amadurecimento destes frutos irão ocorrer. Perfeito. Val, então a gente está se caminhando para os nossos minutos finais. Eu Nossa, como foi gostaria rápido. de agradecer. Passa muito rápido, né? Quero te dizer que o É, bate-papo foi maravilhoso, eu amei. Desde já te agradeço por, desde o início se mostrou, né? Sempre parceira, né? Disse assim, Lucinha, estou um pouquinho cheia de atividades, mas vai dar certo. Então é sempre bom contar com profissionais assim excelentes que têm essa dedicação, né, de repassar o conhecimento. E Val, né, assim, eu não tive oportunidade de estudar com Val, né, porque Val ela deu aula na instituição que eu estudei, mas sempre tive ótimas referências de Val. Então eu te agradeço, Val. obrigada. Te desejo sucesso no doutorado. Eu sei que as coisas estão meio estranhas, né, agora, mas vai dar certo. Então, muito obrigada. E também agradeço a todos vocês que estiveram presentes, os nossos seguidores fiéis que sempre estão aqui. Muito obrigada a todos vocês. Lucinha, eu gostaria, se ainda der tempo, eu gostaria Tá, de pode falar. agradecer também a presença de alguns amigos que eu estou observando aqui. Tem o Sim. Cláudio, a Cláudia, ex-alunos, né, aí ex não, eternos alunos da FATEC Sertão Sim. Central. Gostaria de agradecer a presença deles também. E agradecer mais uma vez a você, Lucinha, pelo convite. Estou totalmente disponível ao que for preciso, né? Vocês quiserem entrar em contato, a gente conversa melhor. Ah, com certeza. Então, obrigada a todos. Eu vou resumir assim: obrigada, Um galera da abraço. FATEC, obrigada, galera do IF, obrigada, muitos ex-professores aqui, Ana Galvão, sempre está presente, Leina, Alexia, enfim. Obrigada a todos Ah, vocês. O nosso tempo está estourando. Então, todos tenham uma excelente noite. Obrigada, Val. E até a próxima, tá, gente? valeu. Tchau, gente.